Fala, galera. Vamos estudar agora circuitos elétricos, mas olhando também para coisas como tensão, corrente elétrica, potência, resistência elétrica e ver como é que isso se comporta no circuito. Valores, quando aumenta, quando diminui. E olhar, por exemplo, para uma coisa prática, que são lâmpadas, porque com as lâmpadas são fáceis de você enxergar, por exemplo, se está brilhando mais ou menos, se a potência é maior ou menor. A gente consegue fazer ali comparações. Então vamos lá. Observe aqui um circuito muito simples. Eu tenho uma tomada de 127 volts e eu estou ligando uma lâmpada de 40 watts. Essa lâmpada é daquele tipo incandescente, aquele tipo que você tem uma resistência ali dentro, em que ela esquenta, esquenta, esquenta e emite luz. E é aquela coisa quente, aquela coisa amarelada, que é pouco eficaz e pouco eficiente. Ela basicamente usa muita energia elétrica para esquentar e nem tanto assim para poder emitir luz como é o que a gente quer. Então ela não é uma lâmpada boa e foi abandonada praticamente aí. Mas ela serve como propósito para a gente entender como é que funciona esse lance da resistência, da corrente elétrica, da tensão e da potência. Vamos lá. Nós não temos a resistência da lâmpada. Não sabemos. Também não sabemos qual é a corrente elétrica que passa nessa lâmpada. Mas dá para achar, porque a gente sabe duas coisas. Sabemos que a potência é V vezes I, tensão vezes corrente. E também sabemos a lei de Ohm, V é igual a R vezes I. E com essas duas coisas a gente acha tudo que precisa. Por exemplo, nós não temos a corrente, certo? Mas nós temos a tensão e nós temos a potência. Então, se temos a tensão e temos a potência, nós achamos aqui a corrente, porque é o que falta. Então, se a potência são de 40 watts, a tensão são 127 volts, se eu multiplicar pela corrente que é desconhecida, o que a gente vai fazer? Lembra, se você tem uma multiplicação aqui, você pega um número que está atrapalhando e você passa ele para o outro lado, dividindo. Logo, vamos ter aqui ó, que I, corrente, é igual a 40 dividido por 127. Isso vai nos dar aqui I é igual a 0,315 amperes. 0,3149, um monte de número. A gente corta e arredonda para 315 para ficar menorzinho. Aqui a gente já sabe uma coisa importante, que a corrente perfeita para essa lâmpada acender bonitinha com 40 watts são 0,315 amperes. Tá? E 127 volts. Assim a lâmpada acende perfeitamente. Então agora a gente já sabe que a tensão são 127 volts. Mas também sabemos o quê? Que para encontrar a resistência elétrica, que nós não temos, a corrente já foi achada. Ou seja, 0,315 amperes. Para achar a resistência, não tem mistério. O que a gente faz? A gente passa o número, ou seja, esse cara aqui, dividindo 127 volts. Então, resistência vai ser 127 dividido por 0,315 amperes. Logo, a resistência vai dar 403,2. E lembra que o símbolo ali que a gente tem da resistência elétrica é a ferradura que chamamos de ohm. Então, 403,2 ohms. Então, uma lâmpada, 403,2 ohms. Esse é o valor de uma lâmpada, dessa lâmpada, tá? Que tem a sua resistência própria. É evidente que se você pegar aqui, por exemplo, potência é igual a V vezes I. Bom, são 127 volts. E eu tenho ali uma corrente de 0,315 amperes. Teremos que a potência será de 40 watts. Por quê? É porque é a potência nominal da lâmpada. Você entregando 127 volts e essa corrente aqui de 0,315, você garante de ter 40 watts. Então é coerente. Então, vamos agora para um exemplo diferente. Se colocarmos agora duas lâmpadas em série, por que a gente sabe que é em série? Lembra disso? Se daqui da nossa tomada a gente tem uma corrente que sai, ela vem, ela passa por uma lâmpada, passa por outra lâmpada, é a mesma corrente, ela não se divide. E ela volta aqui, e ela sobe, voltando para nossa tomada. Isso quer dizer, então, que é um circuito que a corrente não se divide. Se ela não se divide, é em série, tá? Uma lâmpada após a outra, um resistor após o outro. Só que agora a gente já sabe uma coisa.
que cada resistor desse vão ter 403,2 ohms. A gente já achou antes, a gente já sabe, esse é o valor de cada um, pode ter 10. A gente sabe que cada um vai ter esse valor. Eles são feitos com essa especificação. E sabemos que temos 127 volts. A grande questão aí é você imaginar, tá, então eles vão acender perfeitamente bem? Para acender bem, você vai ter que ter uma corrente de 0,315 amperes. Se tiver, os dois acendem legal. Se não tiver, vai ser um problema. Então a gente vai descobrir agora que corrente que passa nessa situação aí, por exemplo. E quais serão as tensões em cada lâmpada. Porque você tem que lembrar também que no circuito em série, você vai ter que as tensões se dividem. Isso também é um problema para o circuito. Vamos olhar cada caso aqui. Primeiro, o que a gente não tem com certeza aqui nesse tipo de questão? Não temos a corrente total. Não temos a resistência equivalente. Não temos a tensão 1, que seria a tensão aqui. Ó. Se você botasse um voltímetro aqui, nós teríamos o quê? Como medir a tensão só nessa resistência. Do mesmo jeito que se colocássemos o voltímetro aqui, ó, teríamos como medir a tensão 2 só nessa resistência 2, ou seja, na segunda lâmpada. E a gente sabe que a soma do 1 com o 2 vai dar o quê? A total. Então a gente também não tem o V2. Nós não temos a potência da primeira lâmpada, nem a potência da segunda lâmpada e nem a potência total. Esses são os dados que a gente não tem. Tá? Então o que a gente tem que fazer primeiro? O mais básico de tudo é você achar REC, resistência equivalente. E você sabe que nesse circuito ela é a soma do R1 com R2, porque é um circuito em série. Isso quer dizer então que a resistência equivalente vai ser o quê? 403,2 mais 403,2, logo o REC vai ser 806,4 ohms. Aí já vemos um problema. Repara, agora a resistência do circuito como um todo está fazendo o quê? Está aumentando. E se a resistência está aumentando como um todo, isso quer dizer que você vai ter uma corrente com dificuldade de passar. Então é provável que a corrente caia porque a resistência aumentou. Para isso, vamos calcular a corrente elétrica. I. A gente sabe que I é igual a V sobre R. É só pegar ali a resistência e passar para o outro lado dividindo, na lei de Ohm. Já fizemos isso várias vezes. Sabemos aqui que a tensão são 127 volts mesmo. Porém, sabemos que agora essa resistência não é qualquer uma. Estou falando da corrente do circuito todo. Então tem que ser a resistência do circuito todo. E ela é a nossa resistência equivalente, o REC. Então aqui a gente vai usar 806, porque estamos falando da corrente total. Então agora a gente tem um problema. A gente vai ter que a nossa corrente ela vai ser 0,16 amperes. Por que isso? Basicamente porque antes a gente tinha uma corrente que andava ali no circuito com uma resistência que era metade. Agora, como a resistência dobrou, o que aconteceu com a corrente? Ela diminuiu pela metade. Então ela é aproximadamente ali metade de 0,315. Ela dobrou, foi uma consequência. Então a gente já descobriu uma informação importante, que é a corrente total. Outra coisa importante, achar V1. A gente sabe que V é igual a R vezes I. Como a corrente não muda, ela sempre vai ser o quê? I, a gente sabe que a resistência do primeiro resistor é um valor fixo. Ela vale quanto? Se você olhar aqui, ó, ela vale 403,2. E multiplica o quê? A sua corrente, que é de 0,16. E agora nós temos também um problema. Isso quer dizer que a nossa tensão ela vai cair. Ela vai cair para aproximadamente 63 volts aproximadamente ali, tá? Agora, meu amigo, se você for calcular o V2, repare que o V2 é R2 vezes I. Só que o R2 é igual ao R1. O R2 também é 403,2. Afinal, é a mesma lâmpada. E a corrente também é igual. Ela só segue um caminho também. Então vamos ter que o resultado vai ter que ser igual. 63 volts. Se você pegar, obviamente, a soma desses dois,
vai dar, como estamos arredondando, não vai dar exatamente igual, mas se fizesse o número por inteiro e tal, você teria. A soma dos dois daria o quê? 127 volts, o que é coerente. E aí, se você for calcular a potência 1, o que a potência 1 é V vezes I? Só que é o V1 vezes I, que é a potência no primeiro resistor, na primeira lâmpada, que vai ser 63, I, que vai ser 0,16. E o que você vai ter aí quando você multiplicar vai ser o seguinte, que vai dar aproximadamente ali uns 10 watts. Aproximadamente. Só que a gente já sabe, V2, o que ele é? Ele é V2 vezes I. Como a tensão 2, V2, tem o mesmo valor, que são lâmpadas iguais, e a corrente também tem o mesmo valor, não é de se espantar que vamos ter aqui também 10 watts aproximadamente. E a potência total, ela vai ser a soma da primeira lâmpada com a segunda. Ou seja, a potência 1 foi 10 e a potência 2 também foi 10. Ó. 10 mais 10, 20 watts. Isso é o que as duas lâmpadas consomem. Agora você pensa, quando você tinha uma lâmpada só, o que acontecia? Com uma lâmpada você tinha que a corrente era de 0,315 amperes, que a tensão era de 127 volts, e por isso a potência na lâmpada perfeita ideal era de 40 watts. Assim ela acendia a firmeza, 100%. O problema agora é que você vai ter, segundo o próprio cálculo, que cada potência de lâmpada agora tem só 10 watts. E 10 watts nada mais são do que o quê? 25% ou um quarto da lâmpada, né, original, como ela deveria acender. Então ela deveria acender com 40 watts, só acende com 10, ou seja, acende fraco, acende só com 25% da sua capacidade, com um quarto dela. Por que que isso aconteceu? Por dois motivos. Três, na verdade. Primeiro motivo mais importante é que a resistência do circuito aumentou muito. Antes eram 403,2, porque era só uma lâmpada. Agora são 600, Antes eram 403,2, mas agora são 806,4. Você dobrou a resistência. E ao dobrar a resistência, você diminuiu o quê? A corrente pela metade. Então, um problema. A corrente ela caiu pela metade. Segundo problema, a tensão vai cair pela metade. Por quê? Embora a tensão no circuito seja de 127 volts, tudo bem, o problema é que quando você analisa cada lâmpada, no circuito em série, cada uma tem sua própria tensão, ó, que é de mais ou menos 63 volts, mais ou menos metade ali do que você tinha antes. Então você vai ter só metade alimentando cada uma. 63 ali para R1 e 63 para R2. Isso é um problema, porque você está dando o quê? Metade da tensão e metade da corrente. Ou seja, está dando metade, 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 metade é o quê? É um quarto. Então você está subalimentando tanto com tensão, tanto com corrente ali. Tá? Então, esses são dois problemas que você tem. Então, circuito em série é bom para acender lâmpada? É bom para ligar coisas? Não, porque ele divide a tensão e também diminui a corrente. Você vai usar dentro de algum objetivo qualquer dentro do circuito que precise fazer essas coisas, mas para você acender uma lâmpada, por exemplo, ligar um aparelho eletrodoméstico, eletroeletrônico, não serve. Olha então como é que ela acende. Compara com aquela primeira. Aquela primeira, pô, tava forte pra caramba, né? Olha essa daqui. Você consegue até enxergar lá dentro, ó, o filamento aceso, de tão fraco que ela tá. Então aqui você vai ter que a corrente vem, passa por uma, passa por outra e sai. E que aqui você vai ter uma tensão e uma outra tensão, que elas estão dividindo a tensão original da tomada. Então você vai ter uma corrente menor por causa delas, são duas. Em série ainda vai ter a tensão ali que vai dividir em cada uma. Então o circuito em série te dá esse resultado, claramente inferior ao que você gostaria. Agora vamos ao circuito em paralelo. Bom, a tensão de alimentação é a mesma. Agora você vai ter que lembrar o seguinte: como todo mundo está ligado no nó, e no outro nó também, todas as perninhas, tanto da bateria quanto do resistor 1 quanto do 2, estão interligadas. Isso quer dizer que se eu medir a tensão em qualquer lugar, seja na bateria, na lâmpada 1, na lâmpada 2, todas vão dar o quê? 127 volts. Então não há perda aqui de tensão, não há divisão igual na série. Isso é bom. Então, uma coisa é boa, pelo menos.
A gente já sabe que quando a gente tem aqui o I, que sai da bateria, que sai da tomada e tudo mais, ele vai caminhar, vai encontrar um nó. Uma parte vai ter que descer para essa primeira lâmpada aqui, e a segunda vai continuar passando por onde? Para a segunda lâmpada. E depois elas se encontram aqui e voltam a ser I quando chegam na tomada. Então, há uma divisão e depois voltam a ser o próprio valor que tinha antes. Vamos descobrir então algumas coisas. Por exemplo, a gente já sabe quanto que vale a corrente elétrica total? Não. Sabemos quanto é a resistência equivalente? Não. Sabemos quanto que vale, por exemplo, aqui a corrente I1, ou seja, a corrente que passa especificamente na lâmpada 1? Não. E na lâmpada 2? Também não. Sabemos quem é a potência 1, ou seja, na lâmpada 1? Não. Potência da lâmpada 2? Também não. E nem a potência total. Então, conforme a gente desvende isso, a gente vai entender como é que funciona melhor esse circuito. Então, vamos lá. Primeiro, tem que achar a resistência equivalente, né? Tem que achar o REC. Como é que a gente acha? Como são só duas lâmpadas, vamos usar o método 2, que é o método mais direto. Resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Bom, como são duas lâmpadas iguais, eu vou te ensinar um truque. Só para o caso de você ter resistências iguais, tá? Então, 403,2 vezes 403,2 dividido por 403,2 mais 403,2. Bom, você vai fazer a conta, vai multiplicar e tal, vai dar um número grande, depois vai somar embaixo, vai dividir. É uma matemática muito simples. Quando você tem duas resistências de valor igual, quando você combinar elas em paralelo, o que vai acontecer é que você vai ter a metade do valor das duas. Então, sempre que você vir ali duas resistências iguais, nem perca seu tempo. Você já vai saber que é a metade das duas, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, um resultado, é que vai ser 201,6 ohms. Quando você tiver, então, a combinação de duas resistências em série, você vai somar, vai ficar maior. Mas quando você tiver duas iguais ali em paralelo, iguais, o que você vai fazer vai ser basicamente ter metade do valor que as duas tinham. Em paralelo sempre diminui. Então vamos ter ali 201,6, que é metade do valor da resistência de cada lâmpada daquela. Então se a gente tirasse as duas lâmpadas, colocasse uma só, como é que se comportaria? Ah, se comportaria com uma resistência dessa, com metade do valor das duas. Ponto. Isso quer dizer, então, a seguinte coisa. Se você tiver agora que achar a corrente, ela é V dividido por R, mas não é qualquer R. É a total, porque é a corrente total. Então, isso quer dizer que V vale 127. Isso quer dizer que R vale quanto? 201,6. E esse cálculo vai dar a corrente total do circuito, que agora vai ser de 0,63 aproximadamente amperes. Ela dobrou. Se você lembrar como é que era no caso original de uma lâmpada só, ela era 0,315 amperes aproximadamente. O que ela fez agora é que, como você diminuiu pela metade a resistência, o que aconteceu? Esse cara aqui, ó, ele dobrou, ele aumentou duas vezes. Por isso, quando é estranho, você vê 0,63, que é o dobro. Tá? Então, você, ao diminuir a resistência do circuito, você permitiu que passassem mais elétrons, mais corrente, lembra? Menor resistência, mais corrente. E agora vamos achar o I1, que nada mais é do que V dividido por R. Mesma coisa, só que agora nosso interesse é bem específico. Tensão V não muda. Em qualquer lugar que eu medir vão ser 127 volts. Porém, o R1 é um pedaço específico, é aquela primeira lâmpada. Então vão ser 127 volts dividido por 403,2. E isso é o mesmo cálculo que você fez lá no início, porque a primeira lâmpada lá do início, ela tinha o mesmo valor, 403,2. Então não é de se estranhar que você vai ter justamente metade dessa corrente, 0,315, que é a metade dela. Porque a outra metade foi para quem? A outra metade foi para I2. Então aqui, ó, I2 vai ser o mesmo cálculo, vai ser V, só que dividido por R2. Como R2 é igual, vai ser 127 dividido por 403,2.
Mesmo cálculo, mesma resposta. 0,315. E está corretíssimo, porque se você somar o I1 com o I2, o que você vai ter que ter? Você vai ter que ter o I, que é 0,63 amperes, que a soma dos dois tem que dar o total. Então você vê que só houve uma divisão de tensão, mas ele puxou mais corrente. E a prova está aqui no I total. E agora ele está puxando 0,63. Por isso que quando a gente calcular agora, ó, potência 1, que é igual a V vezes I. Tensão nunca muda no circuito em paralelo, porém a corrente vai mudar, vai ser o I1. Então vão ser 127 vezes a corrente 1, que é 0,315. É o mesmo cálculo feito lá no primeiro caso, que vai dar exatamente o quê? 40 watts. E o P2 vai ser o quê? V vezes I2, que vão ser 127 vezes, cara, mesma lâmpada, igualzinha. Então vai ser o mesmo valor de resistência, o mesmo valor de corrente, tudo igual. E você vai ter agora também 40 watts. E você também sabe que quando você for calcular a potência total, ela vai ser a soma da primeira potência com a segunda potência. E essa potência total vai dar o quê? 80 watts. Então você vê que agora acontecem algumas coisas. Primeiro, a resistência total do circuito diminui. E por diminuir, qual é a consequência que você vai ter? Mais corrente vindo. Onde é que está a prova disso? A prova disso vai estar aqui. Ele dobrou o que ele precisava em relação a antes, que era só 0,315 com uma lâmpada. Agora dobrou. Consegue puxar 0,63. Então, no circuito em paralelo, você consegue puxar mais corrente. Por quê? Porque você divide a resistência. Outra coisa, ao fazer isso, você consegue ter exatamente ali, ó, as mesmas quantidades que você precisa de valor de corrente para cada lâmpada. Agora não divide igual aconteceu no circuito em série, que fica muito baixinha a quantidade. Agora você tem exatamente 0,315 que você precisa. Ótimo. E outra coisa que acontece, como a tensão ela não se divide, então você sempre vai ter 127 volts, ou seja, a tensão ideal. Então você tem tensão ideal mais a corrente ideal. Com as duas coisas, você acaba tendo o quê? A potência ideal. Por isso que elas vão acender também com 40 watts, exatamente como a especificação pede. E não é de se espantar que quando você olha aqui, ó, os três casos, no primeiro caso, uma lâmpada sozinha, ela acende 100%. Duas lâmpadas ligadas em série, elas perdem o quê? Metade da tensão e metade da corrente. Por isso que elas só acendem com 25% da sua eficiência, ou seja, com 1/4. Quando você pega duas lâmpadas em paralelo, a corrente vem, mas a corrente passa com o que precisa, e em cima também ela continua e passa nessa outra lâmpada com o que ela precisa, que são aqueles 0,315 amperes. E a tensão em cada lugar que você medir sempre vai ser o quê? 127 volts. Então não perde nem tensão nem corrente. Como ela está funcionando dentro do ideal, ela funciona com 100%. Então todo circuito que você tiver na sua casa, na escola, em qualquer lugar, como é que ele é feito ali no local? Ele é feito em paralelo. Porque senão qual seria a consequência? As coisas acenderiam de forma fraca, igual o primeiro caso ali em série, ou nem acenderia. Tá? Porque estaria fornecendo pouca tensão e pouca corrente. Quanto mais coisas tivessem, mais iria dividir esse negócio, ia ficar mais e mais fraco, entendeu? Então espero que tenha aprendido bastante hoje e bons estudos.